Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai tentar explicar o que é o populismo e tirar alguns mitos e paradigmas que tem na cabeça das pessoas. Então vamos lá, roda a vinheta. Bom, o que é populismo? Populismo é um estilo de governar, populismo é uma característica de um espectro político. O populismo, o que é populismo? Bom, populismo, ele é uma forma que hoje ficou muito comum nos políticos brasileiros e em todo o mundo de manipular as massas. Mas o populismo é só de direita, o populismo é só de esquerda. Não, o populismo serve para qualquer espectro político. A gente vai ver que para o populismo existir, tem alguns fatores que eles são inerentes ao espectro. Porque o populismo é uma forma de fazer política, é uma forma de manipular as massas. Então, a primeira coisa que o populista tem é sempre esse discurso nós contra eles. Você veja, o Lula no primeiro e no segundo mandato tinha esse discurso povo contra elite. O Bolsonaro tinha esse discurso, no começo era um discurso que era o Bolsonaro contra a corrupção, contra os políticos corruptos, contra o corrupto. Assim que ele toma o poder, assim que ele é eleito, ele já muda o discurso que é o Bolsonaro contra o STF. Apesar que no começo ele tinha mais pessoas, era o STF, era o Congresso, era um monte de coisa, mas depois virou o Bolsonaro contra o STF. Então o populista sempre tem um inimigo, ele sempre está em crise. E depois existe esse discurso simples e vago. O discurso que não explica muito bem o que é. Bom, em 2018, um exemplo. Em 2018, mesmo o Lula preso, ele tinha ali o 30% das intenções de votos. Mas por quê? Porque ele tinha um discurso simples que era: estão me caçando, eu sou um perseguido político. Isso em 2018. Você vê alguma característica com o que está acontecendo hoje? O Bolsonaro tem o mesmo discurso simples. São discursos iguais para públicos diferentes. Tudo bem, os públicos são diferentes, ocasiões diferentes, mas o discurso simples é igual. Em entrevista na campanha para a eleição, e o Jair Bolsonaro lá atrás, teve um discurso que ele disse, uma reportagem que ele disse que ia acabar com o coitadismo no Brasil. Você entende que acabar com o coitadismo no Brasil é muito simples? E aí uns entenderam, daqui para frente tudo será através do mérito, da meritocracia, e os outros entenderam, isso é um ataque às minorias. Porque no final das contas, esse discurso simples, ele deixa lacunas para que pessoas que já gostem de você ou que não gostem de você preencham como ela quiser. Então, as pessoas que já gostam de você vão preencher esse discurso simples com coisas favoráveis. As pessoas que não gostam de você vão preencher esse discurso simples como infavoráveis a você. Agora, vamos colocar que 30% é de direita, extrema direita, e 30% é de esquerda, extrema esquerda. Eu sei que não é assim, mas só por exemplo. Então você entende que mais ou menos 40% do povo vai escutar esse discurso simples e vai preencher ele da forma que mais agradar a pessoa. Então, eu escuto esse discurso simples. Eu não gosto nem do Lula nem do Bolsonaro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou interpretar esse discurso mais ou menos com o que eu vejo, como a minha visão de mundo. E muitas das vezes com as pessoas que estão ao meu redor. Então, pode ser que eu nem goste do Bolsonaro, nem goste do Lula, mas as pessoas ao meu redor gostam, esse discurso simples é preenchido pela bolha, pelas pessoas que já gostam daquele Messias, né, que a gente vai falar, e aí eu acabo aderindo um ao outro grupo, porque hoje o populismo não dá liberdade para que outra pessoa ascenda, porque tem a questão do Messias. O que é a questão do Messias?
É mais ou menos assim. Em situações de mal-estar social, então a gente sempre está em crise, sai de uma crise e entra outra. O populista, ele tem a característica de que ele acabará com todas as frustrações do povo. Ele tornará a vida melhor, ele revolucionará o país. Através do discurso simples, que a gente já falou, ele se torna uma figura messiânica, um resolvedor dos problemas mais complexos da sociedade através de um discurso simples. Mas por que o discurso é simples? Porque a população ou não está preparada para discutir profundamente os problemas, ou não está instruída, ou até mesmo a população está vivendo a vida delas. E aí acaba transferindo esse anseio de mudança, que é complexo. Os problemas são complexos, eles não são simples, mas acaba transformando seu anseio de mudança para uma figura messiânica. E aí eu vou te explicar algumas características do que aconteceu com exemplos práticos. Bolsonaro, após a facada, sim, foi uma tragédia, foi um atentado, isso não se faz. Na democracia não se ataca políticos, se discute ideias. Ele tomou uma facada. Aquela facada, se você perceber, foi construído todo um processo messiânico em cima disso. Foi só isso que transformou o Bolsonaro em Messias? Não, não foi isso. Aqui a gente está dando alguns exemplos, algumas ferramentas para você entender melhor. E essa facada fez com que ele subisse nas pesquisas, porque ali teve muito propaganda de Messias, teve muito propaganda de analogia a Deus, a ressurreição, várias coisas que aumentou o messianismo dele. Lógico, tem a repercussão nas bolhas, enfim, tem tudo isso que a gente já discutiu, mas a gente está discutindo hoje só sobre as ferramentas do populista. E o Lula também tem esse messianismo, esse ser que resolve todos os problemas, apesar de já estar no terceiro mandato e ainda o Brasil tem problemas, mas porque não são simples. Existem problemas que precisam do tempo para ser resolvido, mas enfim, o Lula tem sempre o discurso de toda vez ele fala nordestino, veio num pau de arara, passou fome. Eu não estou tirando o mérito ou a história dele disso, eu estou dizendo como ele fala. Ele se transforma num Messias. Muitas pessoas que estão nessa situação, ou tiveram parentes nessa situação, avós, pais, eles mesmos se identificam e passam a ver a pessoa não como um político, mas como um Messias, uma pessoa que vai resolver todos os problemas. E a gente sabe que não existe um político salvador. Isso não existe aqui em nenhum lugar do mundo. Existem políticos que fazem transformações ao longo do tempo com trabalho e com clareza. Quando você transforma um presidente, um deputado, um senador, enfim, um político num Messias, isso é muito prejudicial. Porque a partir do momento que o discurso dele é simples, porque não existe um Messias com um discurso complexo e que queira explicar realmente o problema e qual é a solução real, o Messias sempre tem um discurso simples, cheio de furos de interpretação, justamente para você, eu, que nos identificamos com ele, possamos colocar a nossa interpretação naquele tipo de fala. Por isso que às vezes você está conversando com uma pessoa que está no espectro político diferente de você, e você pega a mesma frase, o mesmo discurso, para você é uma interpretação, para ele é outra interpretação, porque a interpretação ela é subjetiva ao que você acredita, ao seu viés de confirmação, a bolha que você está, não as palavras, porque as palavras são simples e o Messias carrega isso muito bem. E a gente chega a um fato que é mais um fato de grupo, que é muito importante no que vivemos hoje, porque hoje nós temos dois candidatos a presidente, apesar que um é inelegível, o Bolsonaro, mas o Lula, que dividem a sociedade. E esses dois grupos têm esses dois políticos têm grupos muito fortes e consolidados na sua base, porque não deixam de se esquecer. Como o Lula ficou muito tempo no poder, o PT, depois de Dilma, então seriam 3 mandatos. Muita gente não gosta deles, do PT. E faz parte do jogo. Por isso que existe alternância de poder.
E o Bolsonaro veio suprir esse messianismo do lado da direita. O Lula do lado da esquerda e o Bolsonaro do lado da direita. Então são dois grupos muito fortes messiânicos. E como esses grupos funcionam? Por que eles têm essa visão? E você não, mesmo com fatos, você não consegue provar aquilo, porque aquilo está tão intrínseco nele, no grupo, que o discurso é tão simples e ele acha que entende tudo, e ele bota tanta fé, passa as suas angústias, os seus receios, os seus medos ao político que defende o lado que ele já acredita, porque ele não vai deixar de acreditar. Mesmo que você coloque provas, mesmo que você coloque vídeos, mesmo que os políticos, cometam crimes e falem disso em rede social, o grupo por trás está tão alienado àquele político que toda a informação que vem dele, ele consegue filtrar o que é ruim e consegue transformar em boa, porque ele está ligado emocionalmente. E não é simplesmente uma questão de admiração, é uma questão até emocional e de carinho, mesmo nunca tendo visto esse político na sua vida. Mas ele acredita tanto que aquele político tá lutando contra uma elite, tá lutando contra um inimigo, tá lutando contra uma pessoa, com ideais que você acha tão bom, e o outro, ele não é um adversário, ele é um inimigo. Então, se o outro acha que é bom plantar árvore, esse lado vai fazer um jeito que plantar árvore é ruim. Se esse lado achar que aumentar a renda das pessoas pobres é bom, esse outro vai fazer de tudo para dizer que isso é ruim. Entendeu? A sua base precisa disso. E ele precisa fomentar isso cada vez mais. Por isso que os discursos populistas, eles tendem a escalar cada vez mais. Você pega o discurso do Bolsonaro no começo da eleição, da campanha, ele tinha sido adaptado porque ele era um deputado muito radical. A partir do momento que a oposição começa a pegar discursos radicais dele antes de ser candidato a presidente, a popularidade dele vai subindo, porque muita gente começa a se identificar com aqueles discursos radicais e começa a colocar toda essa angústia, a sua esperança, até mesmo por serem pessoas preconceituosas, até mesmo por serem pessoas que não gostavam do discurso do PT, e ele começa a ficar radical cada vez mais, e isso começa a rivalizar diretamente com o PT. E aí o PT naquela época enfraquecido, mas com a sua base de votos, a base fixa, não alterou, teve lá seus 30%, o Bolsonaro tem seus 30%, então esses 40% que ficam oscilando de um lado para o outro, precisam ser captados. E como eles vão ser captados? Você precisa agora de discursos muito impactantes, de acusações muito impactantes, de tudo muito impactante, para ver se você vai pescando essa população. Essa população, de repente, pega um anseio, uma dúvida, um medo, e você defende esse medo. Já não quero ficar com você, vou ficar com o outro. Aí o outro, de repente, começa a falar outra coisa que você tem receio e medo. Aí você para de defender e vai pro outro. Tanto que eles usam muito direita, esquerda, comunismo, socialismo. Você acha mesmo que você entende profundamente o que é um comunismo? Ou você ouviu falar? Você pegou um livro de teorias? Você pegou um artigo? Não pegou. A maioria da população não pegou. Ela nem sabe o que é. Ela simplesmente ouviu a falar, o avô dela falou pro pai, e o pai falou para ela, e essa teoria e esse viés de confirmação de odiar o comunismo é passado de pai para filho. Nem todo mundo é cientista político. Nem todo mundo para ler e entender o que é, porque você já tem essas figuras magistrais que são o Lula e o Bolsonaro para defender seus interesses. E é muito mais fácil você transferir suas angústias para eles do que parar e pensar, afinal de contas, você está vivendo sua vida. Um exemplo desse grupo ser tão fanático por uma pessoa que, vamos pegar na pandemia, estudos científicos, OMS, organizações
lá fora, aqui dentro, a Europa, falando sobre vacina, certo? Uma coisa que, comprovadamente, a humanidade desenvolveu ao longo dos anos. Todos nós tomamos vacinas. As vacinas são boas, as vacinas, tudo, anos de construção de uma vacina, anos de construção de uma reputação sobre o medicamento, foi jogada no lixo por uma cloroquina, que não combate vírus, combate outro tipo de doença, que é para um outro tipo de coisa. Entendeu? Então, o fanatismo desse grupo que precisa e vê o líder populista como uma voz incontestável, passou a parar de tomar vacina, que é uma coisa que a humanidade, a geração de 88 para cá, praticamente todas as crianças foram vacinadas. E, pasmem, pararam. Mas pararam por causa dessa endeusação, dessa mistificação, essa maluquice de deixar um político ser quase o seu guia de vida. Porque as palavras que saem da boca dele, às vezes, parece que são palavras de um profeta. Então você mistura tudo isso, religião, angústia, vontade de mudança, crítica a um inimigo que você não entende muito bem por como ele é seu inimigo, mas você sabe que ele é seu inimigo e vai matar todo mundo, então você tem que ser contra. Esse inimigo pode ser o Supremo, esse inimigo pode ser uma ideologia, que ainda é mais maluco ainda, como uma ideologia pode matar você. Esse inimigo pode ser o presidente atual, mas é tudo muito simples no discurso. Nada é muito profundo e complexo na explicação, e isso torna muito fácil a manipulação do povo. Tudo bem, mas também tem o Lula. Na campanha do PT, né, a presidência, no PT também, a gente vai pegar a euforia da campanha, da virada milagrosa. Para quem não sabe o que é isso, em 2002 e 2022, o PT e o Lula espalharam uma informação que o PT ia virar. Então, assim, o Bolsonaro também tentou emplacar essa mesma tática, porque essa tática é válida. Você começa a falar para todo mundo, o PT vai virar, o PT vai virar, o PT vai virar. Em 2002 e 2022 foi a mesma coisa. E essa simples capacidade de espalhar essa notícia para sua bolha, a bolha da esquerda, acabou sendo tão forte que todo mundo começou a falar nisso. Então, o que acontece? Você que mais ou menos ali não sabe se vai votar no Lula ou no Bolsonaro em 2022, como você ouviu falar tanto isso, você fala assim, eu não vou votar em quem vai perder. Eu não quero perder a eleição. Já perco todo dia. Perco com imposto, perco com saúde, perco com educação, perco com tudo. Eu vou votar no PT. E esse é a magia do populismo. De repente, nem era tanto assim a onda, porque você vê que já recuou. Mas você vê que quando um Messias espalha uma palavra, independente se é Bolsonaro ou Lula hoje, a sua base acredita sem questionar, sem fazer uma simples pergunta. Tá, mas esse remédio é para combater vírus? Não, não é. Então por que raios eu vou tomar isso? A vacina é tão ruim, mas eu tomei vacina a vida toda. Tanto que depois disso o número de crianças vacinadas caiu, porque as pessoas deixaram de acreditar em todas as vacinas. E aí está o X da questão. Aí está a questão. As políticas de um populista, eles não são políticas públicas. Eles são políticas direcionadas. Aí mas eu falo assim, não, mas é uma política pública. A política é pública, ou deveria ser pública. Deveria ser uma política para todas as pessoas do país. Independente se vai ajudar uma faixa salarial, uma faixa de renda ou simplesmente uma faixa de alguma minoria. É uma política pública e é feita para o país. Porém, a propaganda não é essa. A propaganda é direcionada. A propaganda e o discurso é setorizado. Para quê? Para que consolide a base.
para que consolide a divergência, porque se lança-se uma política pública nacional para, sei lá, ajudar as minorias, no fundo, a política séria deveria estar falando é, vamos ajudar o país como um todo. E vai ter essa política pública, essa. Mas não, a política é, vamos ajudar tal pessoa e foca nesse grupo de minoria para consolidar a sua bolha. E aí, mais uma vez, continuam se alimentando esses dois lados, continuam se criando crises. Porque você fala que vai ajudar um lado só, e aí o outro lado começa a chorar, e aí começa a criar uma crise, mas não, a política é para ajudar o país, independente se ela é uma política específica ou uma política nacional. Independente, a política é para ajudar o país. Vamos fazer o Bolsa Família. Era uma política nacional, mas foi vendida como uma política nichada. Mas a ideia por trás do Bolsa Família é complexa e leva anos. E isso não é interessante explicar. Porque é difícil, é complexo. Distribuição de renda é difícil, é complexo. Hoje, agora, nesse ano, começamos a ver um pouco dos resultados com a diminuição das pessoas no Bolsa Família, com o aumento de renda da população. Mas isso demorou anos. E é difícil explicar uma política que demora anos para o país, para as pessoas, para os empresários, para tudo. E aí você acaba dividindo o país. E lógico, os populistas, eles sempre têm grandes imagens para ilustrar tudo isso. Então a gente tem a captura da bandeira nacional e da camiseta da seleção para a extrema direita. Você tem o Lula, ou a direita, contra a família tradicional. Você tem o agro, então o Brasil é a favor do agro, ou o Brasil é contra o agro, então o outro lado é contra o agro. Então, sempre grandes bandeiras, grandes objetos, grandes imagens nacionais sendo cooptadas por um lado ou pelo outro para justificar o que o outro lado não gosta, o que o outro lado gosta. Como lembra do kit gay, uma imagem que circulou na campanha do Haddad, que no final das contas, mentira. A mamadeira com formato de órgão sexual masculino. Para quem não lembra, isso foi fomentado muito na campanha a presidente do Haddad. Mentira. E assim por diante, como na campanha do Alckmin contra o Lula, foi espalhado que na época o Bolsa Família já estava muito forte, era o segundo mandato do Lula, reeleição, então o Bolsa Família estava bombando. Vamos acabar com o Bolsa Família, entendeu? Uma política pública nacional cooptada para denegrir o outro lado. Então, essas grandes imagens associadas, sempre fica esperto, porque alguma coisa tem. Ou é uma cooptação de um patrimônio histórico para fortalecer uma base desiludida e descrente da política que se juntou, ou é uma imagem para atacar o outro lado. E aí você vai me perguntar, tá, mas isso não existia antes? Não, isso sempre existiu. Tá? Na América Latina começou muito forte, mas hoje se espalhou pelo mundo, Europa, França, Estados Unidos, o Trump, grande de novo, né? Então, os Estados Unidos, grande novamente. Por que isso? Porque é mais uma frase muito sem nexo, sem muita informação e que lembra um tempo antigo, né? Uma coisa que as pessoas lembram que era bom, mas tinha coisa ruim, mas não lembra, mas faz tanto tempo que não entende muito bem. É um discurso praticamente populista em todo o seu começo, meio e fim. Então, mas por que isso hoje está mais forte? Bom, está mais forte, por causa das mídias sociais. Você consegue juntar pessoas com angústias, com medos, com diversos tipos de problemas que transferem para o político mais fácil. Porque antigamente você tinha aqui seu bairro, sua casa, sua cidade. Era muito difícil você conviver com pessoas fora da sua cidade, assim, diariamente. Então você acabava tendo a sua bolha ali naquela cidade. Então, essa cidade é mais petista, essa cidade é mais esquerdista, essa cidade é mais direitista, esse estado, não sei o que. Era mais ou menos assim. Agora, os algoritmos, as pessoas conseguem se juntar com pessoas do país todo e até mesmo do mundo,
que dividem as mesmas angústias, que dividem as mesmas teorias, que dividem os mesmos viés de confirmação, que já não gosta de um lado, que já não gosta do outro, que vai atacar aquele lado independente do que aconteça, que vai atacar esse lado independente do que aconteça. Com isso, esse populismo, os populistas, os políticos populistas, ficaram muito poderosos e que tem as suas ramificações. Então o Bolsonaro hoje representa a extrema esquerda, direita. O Lula, a esquerda. A extrema esquerda no Brasil não temos. Ai, meu Deus, não é. Pega os dados, pega pega os fatos e vai entender o que é uma extrema esquerda. Vai lá para Venezuela, vai lá para China, para você entender o que é uma extrema esquerda. Vai, sei lá, pega históricos, pega outro. Não é uma extrema, não está longe de ser uma extrema esquerda. Tá? Uma extrema esquerda que odeia bancos, que o capital é todo do Estado, que não esquece, não tem. É mais um viés da extrema direita para atacar a esquerda. Mas enfim, existem partidos de direita, mas existem partidos de centro, existem partidos de extrema esquerda no Brasil também. Mas entenda, esses partidos, eles não têm o seu ator, o seu político populista. Ele não tem o salvador da pátria. E aí, hoje, como está tão dividido, é difícil surgir um nome, um político que, no mínimo, fala a verdade, no mínimo explica. Mas eu acho que não tem tempo para explicar na internet. O Shorts é 3 minutos, o TikTok, sei lá, 1 minuto e meio. Então, esses assuntos são complexos. O populista, ele vai reduzir o assunto, por mais complexo que seja, a poucas palavras. E essas palavras, a mais dúbia possível, porque ele conta com que a sua base fanática e frenética preencha essas lacunas com o seu viés. E esse viés vem muito hoje da rede social. Você consome notícias da direita e o consumo de notícias da direita é uma coisa, da extrema direita é deslocada totalmente da realidade dos fatos. É uma interpretação muito diferente. Eu consumo notícias da esquerda e eu consumo notícias da extrema esquerda, que é outro fato de interpretação das mesmas falas. Muitas vezes o mesmo discurso do Bolsonaro na extrema esquerda é uma coisa que, meu Deus, esse cara é Deus na Terra, e não se ele não for Deus reencarnado. Na extrema esquerda, esse é o diabo, a mesma fala, esse é o diabo, meu Deus do céu, quando morrer vai sentar no trono do Satanás. Mas a fala é a mesma. Como pode ter duas interpretações para a mesma fala? Porque a fala é ambígua. A fala não explica nada. É um discurso com palavras ambíguas, com um sistema de comunicação complexo, porque mistura vários assuntos sem muita lógica e, no final das contas, alimenta só as bolhas. E a política que vai mudar mesmo o país não se fala. No Brasil, isso traduz em líderes que justificam prisões injustificadas, discursos preconceituosos e soluções simples. E ainda assim mantém, por incrível que pareça, bases leais e muito leais. Reconhecer esses mecanismos é o primeiro passo para sair das ilusões e exigir uma política de acordo com a realidade, de acordo com nossos impostos, de acordo com o que queremos para o futuro. Porque, afinal de contas, se continuarmos nessa briga entre populistas, qual é o sentido de ter conversas? Lembrando, o Bolsonaro já está inelegível. O presidente Lula, ele não é mais um jovem. Ele já está velho. Tudo bem, não quero fazer aqui
nenhuma crítica a isso, mas não está na hora de deixar os jovens, pessoas novas entrarem. Mas você vê na direita, na extrema direita e na esquerda, não tem lugar hoje para um novo candidato, porque são duas figuras tão messiânicas que até mesmo para alguém ficar no lugar deles precisa ter a bênção deles, perfeito? Sim. Mas será que vai ter o discurso? Será que vai ter a capacidade de falar tanto sem dizer nada e deixar tudo tão aberto? É a coisa que a gente vai ter que ver. O presidente Bolsonaro não vai se eleger e tem uma briga para saber quem vai ser o candidato. Temos o Tarcísio, temos a esposa dele, a Michele, temos o filho Eduardo, que está nos Estados Unidos, tem o Flávio, e não sabemos quem vai ficar ali. E nenhum deles me parece que tem um discurso tão messiânico. O Eduardo é o que mais está tentando se destacar e fazendo discursos radicais, se alinhando com pessoas nos Estados Unidos, com o Trump, enfim. É o político mais falado da atualidade, mas cometeu crimes. Provavelmente, se chegar ao Brasil, vai ser preso. Então, não sei. Na direita, quem temos? Temos o Haddad. E o Haddad? Quem mais da esquerda você vê, além do Haddad, para disputar a eleição? Eu não consigo ver ninguém além do Haddad. Tudo bem, você vai falar, falta quase um ano para o dia da eleição. Mas, né, com esses dois políticos super populistas, não tem muito o que a gente pensar por enquanto, que é, mais uma vez, uma crítica ao populismo. A renovação faz parte da democracia. Enquanto se tem políticos fazendo discursos dessa forma, usando o povo dessa forma e capturando as bandeiras nacionais, os símbolos nacionais para o seu lado, é difícil que surja alguém no lugar. Mas é isso, se você gostou, deixa o like. Muito obrigado e valeu.